Pode começar. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que nos acompanham nas redes. Boa noite ao pessoal que está aqui do nosso grupo de estudos. A paz de Cristo esteja com todos. Hoje a gente vai estudar um pouco mais desse capítulo, que é o socorro espiritual. Para começar, para que todo mundo esteja na mesma vibração, no mesmo pensamento, eu gostaria que todo mundo fechasse os olhos para a gente fazer uma oração inicial. Que Deus esteja conosco nesse momento, guiando os nossos pensamentos e o nosso estudo, que tudo que a gente vai aprender hoje, Senhor, seja de ganho para a gente, que a gente seja forte o suficiente para aplicá-lo no fundo do nosso coração, que a gente internalize esse conhecimento e aplique-o na nossa vida. E a partir do momento que a gente tiver essa serenidade e a certeza de que a gente está no caminho certo, que a gente consiga também ser luz para os outros. Mas que primeiro a gente seja forte o suficiente de viver a verdade do Senhor. Obrigado por esse momento, obrigado pela presença de todos e que os Espíritos de luz nos guiem neste momento. Assim seja. Então, pensando, trabalhando aqui um pouco, né, do estudo, a gente está no capítulo, vou subir aqui só para a gente reformular, que é o capítulo, esse capítulo é longo, mas ele é bem interessante, que é o capítulo 8, no plano dos sonhos. Então, a gente está nessa parte aqui. Interessado em esclarecimentos complexos, indaguei. Antes disso, na parte dos sonhos, o que aconteceu nesse capítulo? O nosso instrutor Alexandre e os nossos companheiros aí de conhecimento, André Luiz, eles estavam indo para um centro espírita, no qual eles iam dar uma palestra para pessoas encarnadas que estavam no momento do sono. E aí, no momento do sono, a gente já tem um pouco de conhecimento, que a gente, né, em alguns momentos se desliga do corpo, e aí consegue perpassar alguns ambientes. Inclusive, a gente pode ir a palestras espíritas. Olha que legal. Isso, para mim, talvez para vários, foi uma novidade, eu realmente não sabia. A gente pode ir, inclusive, nos juntar a espíritos que estejam a fim do aprendizado ali, inclusive no momento do sono. E foi interessante, antes um pouco do capítulo, que o nosso instrutor Alexandre e alguns outros que estavam com ele, também, que ele chamou alguns espíritos de luz, vamos dizer assim, para ajudar ali na palestra, porque iam ser vários encarnados que estavam no sono, mas que iam para a palestra, e a palestra ela foi dada, inclusive, em um centro espírita real, na parte da matéria, porque isso ia ajudar ali na compreensão dos encarnados. E aí eles foram lá, e eles perceberam que duas pessoas que não estavam lá, que tinham costume de ir, não estavam lá ainda, e já estava na hora de começar, mais ou menos umas 2 horas da madrugada, e aí eles tinham que realmente começar, mas como essas duas pessoas que não estavam ali, esses dois espíritos provavelmente estavam dormindo, mas por que eles não tinham chegado ainda? Eles eram costumeiros a ir nessa palestra. Então, um dos instrutores chamou o Sertório. O Sertório era um fiel trabalhador ali, que estava junto com a equipe da palestra, e pediu o Sertório para ir ver o que estava acontecendo com esses dois que ainda não tinham chegado. E aí o Alexandre demonstrou assim que ele queria ir também. Não, Alexandre não, perdão, o André Luiz. E aí o Alexandre falou, pode ir com ele e tudo mais. E aí, então, a gente começa agora no momento de hoje, que é onde a gente está. Então, vou só ler o parágrafo anterior para fazer essa introduçãozinha. Era dispensável atender ao mandato com presteza, todavia, satisfazendo minha curiosidade, Sertório e o André Luiz estavam indo juntos, tá? Sertório explicou generoso. Quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo que ligados aos envoltórios inferiores. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos longamente sopitados durante a vigília
extravasam em todas as direções, por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Interessado em esclarecimentos complexos, indaguei. Entretanto, isso ocorre com aprendizes de cursos avançados do espiritualismo? Poderiam ser vítimas desses enganos alunos de um instrutor da Ordem de Alexandre? Sertório. Como não? Tornou Sertório fraternalmente. Com referência a essa probabilidade, não tenha qualquer dúvida. Quantos pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração? Há sempre muitos chamados em todos os setores da construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. Completando o pensamento, como a escoimá-lo de qualquer falsa noção de particularismos na obra divina, Sertório acrescentou: e precisamos reajustar nossas definições dos escolhidos. Os companheiros assim classificados não são especialmente favorecidos pela graça divina, que é sempre a mesma fonte de bênção para todos. Sabemos que a escolha, em qualquer trabalho construtivo, não exclui a qualidade. E se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma deve esperar a distinção da escolha. Infere-se, pois, que Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta, mas somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas. E reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca perderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. É interessante o que ele fala aqui sobre, assim, todo mundo é chamado, né? E por mais que você esteja ali querendo ser um escolhido, você tem que estar fazendo com muito fervor, você tem que estar fazendo com muita certeza, né? Sim, Amaury. Então, se me permite colocar aqui, essa passagem é muito interessante, que é um pouco a ideia que eu tenho de Deus em relação a gente. Eu sempre tive essa ideia. Tanto é que, quando as pessoas, assim, é etimológico, né? Mas eu sou meio literal em alguns momentos da vida, enfim. Deus te abençoe. Bom, mas Deus sempre me abençoe, sempre vai me abençoar. A questão não é essa, a questão sou eu. Por isso que eu prefiro o fique com Deus. Porque é o seu movimento em direção a Deus, né? Em direção aos valores, aos princípios. Então, acho que tem um pouco a ver com isso, né? Que em direção a nós, Deus sempre quer e aguarda pacientemente nosso crescimento, a nossa evolução. Mas nós que vamos buscar, né? Nós que saímos da sombra em busca da luz divina. Sim. Sim, Paulo. Pode falar, Diego, depois eu falo. Não, por favor. Não, então, os estudiosos dizem que os espíritos só começam a prestar atenção na gente depois de 10 anos de trabalho, né? Tá vendo? 10 anos. Você vê, por isso que ele fala aqui da questão do escolhido, tem que mostrar persistência, ser devotado, operoso e fiéis. Porque o que acontece é muito voo de galinha, que a gente fala, né? A pessoa vai no centro espírita, durante 1 ano, 2 anos, mostra aquela operosidade, aquele trabalho, aquela dedicação, mas depois, com o tempo, aquilo vai diminuindo, vai perdendo a força. É por isso que eu admiro pessoas que estão aí 30, 40 anos com a mesma força, com a mesma... Aí sim. Então, eu acho que devotado inclui tempo, persistente tempo, operosos e fiéis no sentido de estar sempre presente no tempo, né? Sim, concordo plenamente. Nossa, sim. Abadia? Um dia desse, foi semana passada, o Adão estava falando sobre isso. Ele falando, quando a espiritualidade vê que realmente você está firme naquele propósito, aí eles começam a organizar as coisas que você, por exemplo, você foi determinado uma determinada função lá para você fazer. Mas aí eles esperam para ver se realmente você vai persistir naquilo ou não. Quando eles veem que realmente aquilo é sério para você, aí eles começam a organizar todo aquele projeto para te favorecer. Enquanto eles não sentem firmeza que realmente você
está ali a serviço mesmo, a serviço da espiritualidade, né? Não nosso. Quando eles percebem que a gente não está a nosso serviço, e sim a serviço da espiritualidade, aí eles começam a organizar aquilo para a gente. Sim, até nesse capítulo a gente vai ver um pouco mais à frente que isso até é válido para eles no sentido de a perda de tempo deles pode gerar uma perda de tempo muito maior para eles, né? Então... E tem pessoas que, por exemplo, eu já vi gente assim que era não sei quantos anos que estava como médium no centro, assim, vários anos mesmo. Aí um dia chegou assim e falou, poxa, eu já estou cansado, eu fico aqui, sabe, servindo para esses espíritos aqui. Não, eu já cansei. Aí pegou e foi embora, por exemplo, né? Tem pessoas que fazem isso, às vezes está lá, tipo, 15 anos, sei lá quantos anos, e mesmo assim tem pessoas que ainda desistem porque acha assim, é porque, às vezes, nem todo mundo tem gente que fica esperando alguma coisa em troca, né, por exemplo, ou que está ali por um dogma, por algum tipo de coisa, também tem esse tipo de coisa, o cara, às vezes, fica 30 anos lá no centro, e, às vezes, ele não entendeu ainda a mensagem, às vezes o outro está com 10 anos lá e já entendeu, aí difere muito de ser para ser, né, dessa questão do determinismo de cada um, né, da coerência de cada um. Da fidelidade em si, né? Sim, Paulo. Outra coisa que é interessante, acho que a gente já conversou sobre isso em um outro capítulo. Quando você está lá no plano espiritual, que o Allan Kardec chama de erraticidade, depois da morte, o tempo que você passa lá, essa sua devoção, persistência, operosidade, fidelidade ao trabalho espiritual do outro lado, igual como aqui o André Luiz está fazendo. Bom, se o André Luiz está trabalhando hoje aí, ele desencarnou na década de 30, né? Então, ele fugiu um pouquinho da média, assim, porque a média é 30, 40 anos que o Chico falava, né? Média, média é média. Tem gente que é menos, tem gente que é muito mais. Se ele faleceu na década de 30, 29, 30, eles já vão aí 15 anos só. Quase 100 anos. Não, mas ele faleceu em 1830? Não, 1900. Esse livro é de 45, não é? Mas aí ele já estava psicografando, já tinha falecido. Ele contando a história. Ele estava contando a história. Então ele já vai aí para quase 100 anos no plano espiritual. Esse tempo, quanto mais tempo, mais operosidade, mais dedicação lá, quanto mais pureza, quanto mais trabalho lá, quando você reencarna, você traz mais força, você traz mais. Aí você vai ver aquelas crianças que já bem novinhas, até os 16, 17 anos, até os 21 anos, tem grande, como é que a gente chama, quando a pessoa tem tendência, tem grande inclinação para o bem, aquela criança que é dócil, mas aí quando a pineal ativa, é isso que eu estava querendo lembrar, nós vimos isso aí, o Alexandre falou, quando a pineal ativa, quer dizer, nessa primeira fase, ela é uma criança dócil, amorosa, eu lembrei agora, é aquela moça que... Sim. Vocês lembraram, né? O irmão dela, sim, Isso. O irmão e a mãe. Aí o Alexandre fala lá, porque o André Luiz pergunta, mas ela vai ser sempre assim? Aí o Alexandre fala, calma, quando ela atingir uma certa idade, que a pineal ativar, aí vão vir as coisas do passado. Sim. Aí que ela vai mostrar, nós vamos mostrar o que nós somos lá. Mas até esse período, tudo que nós mostramos de bom ali é esse tempo que nós trabalhamos lá do outro lado, quanto você dedicou. Então, quando a gente vê uma criança dócil, amorosa, pode ter certeza que ele trabalhou muito lá. Mas a hora que a pineal ativar... É que é a prova mesmo, né? Vamos ver se essa pessoa está realmente... As inclinações. Aí eu lembro, eu vou falar de novo, porque eu só fui entender isso de muito tempo, né? O Amaury me falou assim, mas e aquelas crianças que desde pequenininho já mostram inclinação para o mal, que faz isso, faz aquilo? Então, essas pessoas, possivelmente, na minha concepção, hoje vendo essa história aqui, são crianças que não ficaram muito tempo lá no sentido da operosidade, da devoção, da persistência no bem. Então, eles não criaram essa mentalidade. Então, quando reencarnam, imediatamente já mostra o que é. Já desde criança, já vai mostrando. Hoje é assim que eu compreendo, não sei se vocês têm alguma ideia diferente das coisas. Não, faz sentido, eu diria. Talvez aquele espírito que ainda está demonstrando ali, mesmo antes da pineal ativar, alguma tendência ou alguma inclinação a certas coisas ligadas à matéria,
Talvez ele encarnou assim de supetão ou porque precisava mesmo, né, alguma coisa. Então não necessariamente ele já, ele encarnou com um plano, mas com uma necessidade maior de cumprir alguma coisa e não necessariamente de ser ali, talvez, um ponto de, né, de trabalho assim na matéria que seja voltado para a ascensão de Deus, sei lá. A Badir? Tem os dois lados, tem esse lado que o Paulo falou, e tem aquele que foi também reencarnou compulsoriamente, né? Então, compulsoriamente ele não tinha como ficar lá do outro lado, né? Então ele também, são duas formas, né? As que o Paulo falou, e essa também, né? Quando ele é obrigado a reencarnar, né? Não tem como ele ficar lá do outro lado. Sim. Sim, mas então eu vou continuar, ok? A tese do companheiro era assaz interessante e educativa, mas havíamos atingido um pequeno edifício, em frente do qual Sertório se deteve e falou. É a residência de Vieira, vejamos o que se passa. E aí, só para contextualizar, pessoal, antes, o Marcondes e o Vieira eram as duas pessoas que não tinham sido avistadas ali na palestra, e eles foram avistá-los, essa era a orientação. Então, eles chegaram agora na residência do Vieira. Vamos ver o que se passa com o Vieira, que era alguém que ia sempre na palestra e ainda não estava lá, e esse foi o estranhamento. É a residência de Vieira, Sertório falou. Vejamos o que se passa. Acompanhei-o em silêncio. Em poucos instantes, encontrávamos dentro de quarto confortável, onde dormia um homem idoso, fazendo ruído singular. Via-se-lhe perfeitamente o corpo perispíritico, unido à forma física, embora parcialmente desligados entre si. Ao seu lado, permanecia uma entidade singular, trajando vestes absolutamente negras. Notei que o companheiro adormecido permanecia sob impressões de doloroso pavor. Gritos agudos escapavam-lhe da garganta. Sufocava-se angustiadamente, enquanto a entidade escura fazia gestos que eu não conseguia compreender. Sertório acercou-se de mim e observou. Vieira está sofrendo um pesadelo cruel, indicando a entidade estranha. Creio, né, apontando. Creio que ele terá atraído até aqui o visitante que o espanta. Com efeito, muito delicadamente, o meu interlocutor começou a dialogar com a entidade de luto. O amigo é parente do companheiro que dorme? Não. Somos conhecidos velhos. E muito impaciente, acentuou. Hoje, à noite, Vieira me chamou com as suas reiteradas lembranças e acusou-me de faltas que eu não cometi, conversando levianamente com a família. Isso, como é natural, desgostou-me. Não bastara o que tenha sofrido depois da morte? Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes? Não poderia esperar dele semelhante procedimento, em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias, desde alguns anos. Vieira foi sempre pessoa de minha confiança. Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo nos momentos de sono, a fim de prestar-lhe os necessários esclarecimentos. O estranho visitante, todavia, fez uma pausa, sorriu irônico e continuou. Entretanto, desde o momento em que me pus a explicar-lhe a situação do passado, informando-o quanto aos verdadeiros móveis de minhas iniciativas e resoluções da vida carnal, para que não prossiga caluniando-me o nome, embora sem intenção, Vieira fez esse rosto de pavor que estão vendo e parece não desejar ouvir as minhas verdades. Interessado nas lições novas, aproximei-me do amigo, cujo corpo descansava em posição horizontal, e senti-lo, o suor frio, ensopando os lençóis. Não revelava compreender convenientemente o auxílio que lhe era trazido, fixando-nos com estranheza e ansiedade, intensificando ainda mais os gemidos gritantes que lhe escapavam da boca. Sentindo a silenciosa reprovação de Sertório, o habitante das zonas inferiores dirigiu-se à palavra de modo especial. O senhor admite que devamos ouvir impassíveis os remorsos da leviandade? Não será passível de censura e punição o amigo infiel que se vale das imposições da morte para caluniar e deprimir?
Se Vieira sentiu-se no direito de acusar-me, desconhecendo certas particularidades dos problemas de minha vida privada, não é justo que me tolere o esclarecimento até o fim? Não sabe ele, acaso, que os mortos continuam vivos? Ignorará, porventura, que a memória de cada companheiro deve ser sagrada? Ora esta, eu já lhe ouvi em minha condição de desencarnado longas dissertações referentes ao respeito que devemos uns aos outros. Não considera, pois, que tem motivos justos para exigir um legítimo entendimento? O interpelado esboçou um gesto de complacência e observou. Sim, Amaury? Não, essa parte me chamou muito a atenção, Sim. que ele fala do nível de incorporação no sentido de sorver, né, o aprendizado, de tornar isso algo natural e autêntico. E puxa vida, quem de nós, né, não fez um comentário infeliz, não lembrou de um sujeito, de um fulano, de um cicrano, e o amigo, que não estava numa condição muito boa, não perdoou, e aí colocou um monte de elucidações que são sensatas. Ele não está errado. Exatamente. Ele chamou a razão, né? Ele não está errado. Ele não está errado na colocação dele. Sim, Pô, por mas isso tá que certo, no falando mal de mim? CVC... Meu amigo, pô, ele não sabe que eu continuo lá do outro lado. Ele não sabe que a vida segue. Ora, que negócio é esse, né? Não pode ficar caluniando os outros depois da morte. Aí eu vim. Ele não sabe por que eu fiz isso. Aí ele coloca, olha isso. Eu mesmo já lhe ouvi, em minha nova condição de desencarnado, longas dissertações referentes ao respeito de que devemos uns aos outros. Então, assim, de fato, a maior ciência dá a maior responsabilidade, com certeza. Sim. Né? Ele não tem a dúvida que não sabia disso. Não, sabia, né? Mas é que a gente ainda está nesse processo, a gente não tem esse equilíbrio. Então, fala mal, eventualmente, do fulano, do cicrano, né? Então, nesse momento, ele foi lá fazer Eu não sei nem se ele estava querendo prejudicar o sujeito, a impressão que eu tive não foi essa. Era mais assim, escuta, amigão, não tô falando de mim, pô, mas você nem sabe o que eu estava passando e tal, não sei o quê, pô, não faz um negócio desse, meu camarada. É mais isso, só que ele tinha uma vibração muito mais... mas não assim, vou te lascar, essa desgrenhente, você me lasca. Acho que era amigo até, né? Eram conhecidos, mas estava lembrando dele de uma maneira que só pela condição ruim do outro já deu suor no lençol aí no Vieira. Isso acontece muito de funeral, né? As pessoas comentam muito ali. O atenuante é que ali o espírito está muito perturbado ainda, está em processo de desencarne, mas atrapalha muito. Mas as pessoas comentam muito sobre a vida do desencarnado e tudo mais, falam sobre a vida, os prós e os contras. Isso é muito ruim, né? Sim. Aqui ele ficou indignado, né, com aquela explanação do Vieira e falou, não, eu vou ter que contar para ele, foi o que eu entendi, eu vou ter que mostrar para ele pelo menos o porquê que aconteceu isso e aquilo, e dar uma bronca nele em relação a talvez ele ter que manter ali uma boa memória dos desencarnados, porque os desencarnados estão ainda entre nós, sabe? Eu acho que foi o que eu senti aqui, sabe? Então, e aí vem o Sertório explicando para ele, né, que ok, faz um pouco de sentido isso que você fala, mas a gente tem um outro princípio, que é o do perdão, que é o do entendimento e tudo mais, né? Então, faz sentido, mas não necessariamente faz sentido, sabe? Porque aí é como se você se nivelasse por baixo, né? Posso continuar? Não considera, pois, que tem motivos justos para exigir um legítimo entendimento? O interpelado esboçou um gesto de complacência e observou. Talvez esteja com razão, meu caro. Entretanto, creio deva desculpar seu amigo.
Como exigir dos outros conduta rigorosamente correta se ainda não somos criaturas irrepreensíveis? Tenha calma, sejamos caridosos uns para com os outros. E enquanto a entidade se punha a meditar nas palavras ouvidas, Sertório falou-me em tom discreto. Vieira não pode comparecer essa noite aos trabalhos. Não pude reprimir a má impressão que a cena me causava, e talvez porque eu fizesse um olhar suplicante, advogando a causa do próprio irmão, quase a desencarnar-se de medo, o auxiliar de Alexandre prosseguiu. Retirar violentamente a visita, cuja presença ele próprio propiciou, não é tarefa compatível com as minhas possibilidades do momento. Mas podemos socorrê-lo, acordando. E sem pestanejar, sacudiu o adormecido energicamente, gritando-lhe o nome com força. Vieiro despertou confuso, estremunhando sobre a enorme fadiga, e ouviu-o exclamar palidíssimo. Graças a Deus acordei. Pesadelo terrível. Será crível que eu tenha lutado com o fantasma do velho Barbosa? Não, não posso acreditar. Não nos viu, nem identificou a presença da entidade enlutada, que ali permaneceu até não sei quando. E ao retirarmos-nos, ainda lhe notei as interrogações íntimas, indagando de si mesmo sobre o que teria ingerido o jantar, tentando justificar o susto cruel com pretextos de origem fisiológicas. Longe de auscultar a própria consciência, com respeito à maledicência e à leviandade, procurava se materializar a lição do próprio estômago, buscando furtar-se à realidade. Sim, Paulo, eu posso falar rapidinho antes? Sim, claro. Gente, vocês acreditam que eu já fiz isso? Por isso que, assim, me chamou muito atenção esse capítulo, porque eu sempre, quando eu como, sei lá, se eu vou num rodízio de carne, ou como muita carne, e vou dormir, aí eu tenho pesadelo, eu justifico na comida, sabe? Sim, Paulo. Não, mas você tem razão. O André Luiz fala, ele tem uma frase maravilhosa nos livros dele, que alimentação, os excessos, né, alimentação, e não só alimentação, mas uma série de coisas, eles nos prendem ao corpo de uma forma que você fica ali, o perispírito não consegue se deslocar, fica preso ali. E aí a gente fica sofrendo as consequências do corpo. Então a gente pede para ir numa palestra, pede para se deslocar, para ajudar, mas se a gente abusa das coisas, e a pessoa que tem a apneia do sono também, viu? Fica lá roncando com a apneia do sono, fica sofrendo ali do lado, o perispírito acorda, volta várias vezes, sofre muito. Então é complicado. Por isso eu tenho que ter uma boa saúde do sono, né? O sono é fantástico. Não, isso foi falado na anterior, para quem nos assiste e talvez não assistiu ao anterior. Foi interessante que até o Paulo conduziu e ele mencionou, o Abadinho, em algum momento alguém falou que na hora que a gente vai dormir, a gente pede para o nosso anjo da guarda, né, para o nosso espírito protetor ali, para o guia, estar conosco, nos levar e nos guiar a caminhos. Gente, eu apliquei isso essa semana, e real que os meus sonhos foram melhores. Não necessariamente eu lembro, não sei onde eu fui, sabe, ou se eu realmente fiquei simplesmente aqui, mas foram melhores. E é engraçado porque isso já aconteceu muito comigo. Em algum momento tem um pesadelo, entre aspas, que acontece comigo sempre, desde criança, que é eu estar lutando, sabe, em algum lugar com espada e coisa, e aí eu acordo suando, exatamente igual foi descrito aqui. E quando eu acordo, eu ainda fico muito grato de ter acordado, sabe? Só que sem saber o que estava acontecendo ali. E esse sonho que sempre me prende, eu acordo cansado, acordo suando, é sempre esse, que eu estou lutando, que é um lugar muito branco, assim, sabe? Que eu não consigo identificar o que é. Então, não sei, eu achei, assim, aplicável na minha vida. Eu, ultimamente, de uns anos para cá, tenho investido muito no meu sono, na qualidade do sono, muito mesmo. Eu sei que vocês também, é muito importante isso. Teve uma época que eu comecei a acordar um pouco para urinar mais vezes, 2, 3 vezes, mas eu já fui logo atrás do problema, porque você fica com... Tem pessoas que começam a urinar muito, tem diabetes, pré-diabetes, começam a urinar muito à noite, levanta várias vezes, aí fica esgotado durante o dia, uma série de coisas. Isso pode ser diabetes? Sim, uma série de coisas, pode ser próstata, diabetes, um monte de coisa, né?
tomar muita água antes de dormir. Sim. Se você vai lá e toma 1 litro de água antes de dormir, é uma coisa simples, você não tem doença nenhuma. Mas Você encheu a bexiga. são hábitos, né? São hábitos que a gente adquire. Então, a gente tem que prezar muito, realmente, isso aí, cuidar muito. Porque se a gente, para ser coerente, né? Sim. Se a gente pede para trabalhar, para aprender, e aí, certo que eles vêm aqui para levar a gente e falam, olha aí o Paulo de novo, comeu demais, tomou muita água, não tem condição de você ir. Então, é isso. Tem que ser coerente nesse aspecto. Tem que ser coerente aplicando, né? Quando você, igual, gente, e aí para todo mundo, tentem aplicar isso durante a semana, se vocês conseguirem, que eu ouvi semana passada e tenho aplicado, e a amostragem que eu tenho é que tem dado certo, sabe? Mas eu sei. Sim, desculpe, pode falar. Não, por favor. Não, Diego, termina eu que... E aí realmente peçam, conversem com o seu espírito ou com o seu anjo da guarda, ou com Deus, acalmem os pensamentos, tentem elevar os pensamentos a Deus e até a lugares mais elevados que vocês tenham na mente, que sejam um lugar elevado, ou até ao centro, sabe? Porque se você permitir, se você já fizer essa conversa, se você me demonstrar esse interesse e aplicar a análise do que pode estar atrapalhando o seu sono, você com certeza vai conseguir atingir esses objetivos de estar mais perto da luz nos momentos de sono, né? Igual esse capítulo 8 tem mostrado para a gente. Verdade. Paulo. Antes da Badia, só para concluir aqui. Agora, eu sei que, por exemplo, quem trabalha muito no plano espiritual, especialmente os médios ostensivos, e mesmo outros que não são ostensivos, muitas vezes o que acontece é que eles deixam muita energia lá do outro lado, levam nos trabalhos, então eles voltam e acordam esgotados, ou tem o sono interrompido, por vários motivos, são trazidos antes, né, para acordar mesmo, para despertar, para se recuperar, uma série de coisas. Então tem esse outro lado, o sono agitado, turbulento, assim, interrompido, não significa que a pessoa não está trabalhando lá, muitas vezes ela está trabalhando muito, então ela precisa, às vezes, voltar mais precocemente para o sono, para o corpo, para se renovar. Muitas vezes ela vem com um excesso de energia do centro, do trabalho, onde ela realiza, e aí ela não dorme direito. Então, tem uma série de coisas que não significa que seja só vamos dizer assim, hábito. Uma falta de cuidado com o sono, não, pelo contrário, porque está trabalhando muito. Então, geralmente sexta-feira, que a gente trabalha, por exemplo, chega lá, 3 horas da tarde, sai, por exemplo, às vezes 9h30 lá do centro, né? Então, às vezes eu não consigo dormir assim, porque eu não tenho sono, eu não tenho cansaço, é como se eu tivesse dormido. Eu posso passar a noite inteira sem dormir, que eu não vou sentir cansaço, mas eu não sinto sono porque eu não preciso dormir. Agora, teve uma semana aí atrás, que eu estava num cansaço tão grande, que eu falo que eles quiseram, porque isso não acontece na minha vida. Por exemplo, geralmente eu acordo entre 6 e 7 horas. 2 dias seguidos, eu acordei a dar 10 horas da manhã, e não acordei cansada, acordei de bem, sabe assim, porque eu vi que realmente eles fizeram com que eu dormisse aqueles 2 dias até mais tarde, porque não havia possibilidade de eu acordar. E depois, quando passou esses 2 dias, no outro dia eu já acordei um horário normal, entendeu? Então, você percebe, porque, por exemplo, uma vez, quando o Paulo estava internado, que ele ficou lá internado muito tempo, eu estava muito cansado. O que eles fizeram? Daí, quando ele melhorou um pouco, a gente foi para a casa da minha sobrinha, lá em Goiás. Quando eu voltei, o mentor falou assim, nós levamos você para lá porque você precisava descansar, porque você estava cansada demais. Então, quando a gente está conectado com eles, eles fazem isso, sabe? Essa compensação, sabe? De você ter que descansar às vezes, né? Esse tipo de coisa, assim. Eles te guiam, né, na necessidade. Sim, Paulo? Sim, outra coisa é o seguinte, que o trabalho, ele não tem muita diferença entre o trabalho daqui e o trabalho de lá. Basta ver que tem pessoas que dormem 2 horas por dia. O Frei mesmo dorme 3 horas por dia. Ele trabalha muito aqui no umbral mesmo, aqui. Então, assim, às vezes a pessoa não trabalha durante o dia na atividade do bem, porque quer dormir bem para trabalhar à noite. Mas tem que trabalhar aqui também, na Terra. Então, essa é uma relação muito complexa, depende de cada um, né? De cada indivíduo, da expectativa de cada um, do trabalho que realiza, também da expectativa, principalmente do planejamento da espiritualidade. Exatamente. Todo mundo que está trabalhando
que está trabalhando, seja no sono, ou seja aqui acordado, está trabalhando, e muito bem. Sim. Sim. Vou seguir, pode ser? Então, né, o Vieira tinha acordado ali e estava justificando ali na comida, ele ainda não estava entendendo que ele teve um amigo dele que estava ali tentando dar uma bronca dele, ensinando para ele o porquê que ele tinha feito aqueles motivos e tudo mais. Sertório, porém, não me proporcionou ensejo a maiores reflexões, convocando-me ao dever imediato, acrescentei. Visitemos o Marcondes. Não temos tempo a perder. O Marcondes era outro que não tinha sido visto ainda na palestra. Então, eles tinham ido ver o Vieira, viram o Vieira, acordaram o Vieira, entenderam a situação, deixaram o Vieira ali, porque eles fizeram esse socorro a ele, e foram visitar o Marcondes. Daí, a 2 minutos, penetrávamos outro apartamento privado. Todavia, o quadro agora era muito mais triste e constrangedor. Marcondes estava, de fato, ali mesmo, parcialmente desligado do corpo físico, que descansava com bonita aparência sobre as coxas rendadas. Não se encontrava ele sobre impressões de pavor, como acontecia com o primeiro resultado. Entretanto, revelava a posição de relaxamento, característica dos viciados do ópio. Ao seu lado, 3 entidades femininas de galhofeira expressão permaneciam em atitudes menos edificantes. Vendo-nos, de súbito, o dono do apartamento surpreendeu-se, de maneira indispensável, mormente fixando o Sertório, que era de seu mais antigo conhecimento. Levantou-se envergonhado e ensaiou algumas explicações com dificuldade. Meu amigo, começou a dizer, dirigindo-se ao auxiliar de Alessandro, já sei que vem procurar-me, não sei como esclarecer o que ocorre. Não pôde, contudo, prosseguir e mergulhou a cabeça nas mãos como se desejasse esconder-se de si. Aqui. A essa altura da cena constrangedora, verifiquei, então, sem vislumbres de dúvida, que as entidades visitantes eram da pior espécie, de quantas conhecia eu nas regiões das sombras. Irritadas, talvez, com o recuo do companheiro, que se revelava triste e humilhado, prorromperam em grande algazarra, acercando-se mais intensamente de nós, sem o mínimo respeito. Impossível que nos arrebatem Marcondes, disse uma delas enfaticamente. Afinal de contas, vim muito longe para perder meu tempo assim, sem mais nem menos. Ele mesmo nos chamou para a noite de hoje, exclamou a segunda atrevidamente. E não se afastará de modo algum. Sertório ouvia com serenidade, evidenciando íntima compaixão. A terceira entidade, que parecia reter instintos inferiores mais complexos, aproximou-se de nós com terrível expressão de sarcasmo e falou, dando-me a entender que aquela não era a primeira vez que Sertório procurava o sítio para os mesmos fins e nas mesmas circunstâncias. Os senhores não passam de intrusas. Marcondes é fraco, deixando-se impressionar pela presença de ambos. Nós, todavia, faremos a reação. Não conseguirão arrancar-nos do predileto. E gargalhando, irônica, acentuava. Também temos um curso de prazer, Marcondes não se afastará. Contrariamente aos meus impulsos. Certo? Sim, Amaury? Ele falou que a situação era pior do que a situação do Vieira de antes. E, de fato, eu não sei se vocês notaram uma ironia, né? Que ele estava tranquilo, coxas rendadas, né? E a situação era pior. Então, uma certa ironia, assim, falando da aparência exterior e, de fato, da condição espiritual da criatura. Isso eu já sei de uma ironia incrível. Apesar de muito delicado, ficou muito claro que o cara estava muito mal acompanhado com uma turma lá, barra pesada. E uma coisa que ele procurou. E as três, assim, exatamente, ele procurou, né? Ele falou, ele que chamou a gente hoje, né? Então, não, assim, muito atrevidas. Eu achei muito atrevidas as três, né? Sim. Então, assim, né? Eu não vim lá de longe. Querendo ou não, faz sentido. Eu não vou embora. A outra falou assim, mas eu também, não é a primeira vez que ele vem aqui. Ah, não vai arrancar o predileto. O predileto, sim, isso também me fez... Olha o codinome que deram pro cara, o predileto. Quer dizer assim,
Então tem vários, mas esse é o que a gente mais gosta. Esse é o parceirão da noitada e da Esse é o festança e que da, não da, nos da droga. sobra. Esse é o que eu mais gosto, é o predileto. Então achei isso, assim, difícil demais a conta. E outra coisa que eu notei é que ele falou que elas cercaram ele. Sim, Elas cercaram ele. E vai ter o desfecho agora, o desenrolar da história, né? Da reação dele e da reação do André, que é interessantíssimo também. sim. E gargalhando irônica acentuava. Também temos um curso de prazer, Marcondes não se afastará. Contrariamente aos meus impulsos, Sertório não demonstrava a mínima atenção. As palavras e expressões daquela criatura, porém, irritavam-me. Ao meu lado, o auxiliar de Alexandre mantinha-se extremamente bondoso. A própria vítima permanecia humilde e triste. Por que semelhantes insultos? Ia responder alguma coisa no sentido de esclarecer o caso em tempos precisos, quando Sertório me deteve. André, contenha-se. Um minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. André, acalme-se. Um minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Em seguida, com invejável tranquilidade, dirigiu-se ao... Sim, Amaury? Desculpa de novo. Por favor, Gostaria de não. falar sobre essa frase. Eu passei uma experiência recente com um sujeito dependente químico que veio junto com a mãe e precisava de um tratamento cirúrgico. E assim, os dois com a imaturidade muito grande, assim, proposições bem infantis e pouco resolutivas, maduras, adequadas, oportunas, enfim, usem os termos que quiserem. E eu tentava argumentar, e a gente falou sobre dependência química, inclusive, que não era o foco da consulta, era um outro problema cirúrgico. E assim, toda colocação que eu fazia tinha 3, 4 colocações assim descabidas e aí eu comecei a perceber, quando eu li essa frase, eu lembrei desse momento, eu falei, gente, eu vou ficar um minuto aqui tentando argumentar coisas e a pessoa vai colocar 4, 5, 10 observações que não tem contexto, que não tem maturidade, que não tem proposição positiva, que não tem... Então, a pessoa está num nível que ela quer se manter naquele nível e a gente tem que respeitar isso. Aí, quando eu percebi isso, aí eu fiquei quieto. Foi o que eu Sim, consegui fazer, tentar tranquilizar, sabe? Então, eu fiquei feliz de ler essa frase, assim, né? Porque tem horas que é isso, você tem que pacificar mesmo. sim. Eu já estive em um momento no Hospital Espírita André Luiz, e aí nos grupos, porque aí tinha o atendimento fraterno, né, que para quem queria o atendimento espírita, tá? Mas para quem não queria, para quem queria, tinha também 3 vezes na semana um grupo de estudo, e aí eram para trabalhar algumas virtudes, e uma das virtudes era o silêncio, sabe? Era justamente o você não precisa ter razão em todos os momentos, você não precisa, a sua opinião, por mais que ela seja certa, vai ter momentos que talvez o silêncio é a virtude a ser adotada, saca? Que ele é uma virtude. Mesmo você com razão, mesmo você sabendo o que pode ali, se você entender que aquele momento não vai ser útil, o silêncio é a melhor saída, sabe? Marcondes, que contas darei hoje de você, meu amigo? Em seguida, com invejável tranquilidade, dirigiu-se ao interessado, o Sertório, né? Dirigiu-se ao interessado, perguntando sem espírito de censura. Marcondes, que contas darei de você hoje, meu amigo? O interpelado respondeu, lacrimoso e humilhado. Ó, Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Perdoe-me. Não sei como isso aconteceu, não posso explicar-me. Mas Sertório, aqui. Marcetório parecia pouco disposto a cultivar lamentações e, mostrando-se muito interessado em aproveitar o tempo, interrompeu. Sim, Marcondes, cada qual escolhe as companhias que prefere.
Futuramente, você compreenderá que somos seus amigos leais e que lhe desejamos todo o bem. Despejaram as mulheres nova série de frases ridicularizadoras. Marcondes começou de novo a lastimar-se, mas o mensageiro de Alexandre, sem hesitar, tomou-me à destra e regressamos à via pública. Voltemos imediatamente, disse ele decidido. E em que ficamos? Indaguei. Não vai acordá-lo? Porque eles tinham acordado o Vera. Não podemos agir aqui do mesmo modo. Marcondes deve demorar-se em tal situação para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal. Que fazer, então? Perguntei espantado. Diremos ao nosso orientador o que ocorre, redarguiu Sertório calmamente. É o que nos cabe levar ao efeito. E sintetizando longas considerações que poderiam expender relativamente ao assunto, frisou: por agora, André, chama-nos o dever mais alto no campo de nossa jornada para Deus. Entretanto, quando terminarem as instruções da noite, voltarei a ver o que é possível efetuar em favor dos nossos pobres amigos. No momento, não devemos perder os minutos. As preleções de Alexandre não se destinam somente ao preparo dos nossos irmãos que ainda se ligam aos envoltórios da carne, na superfície da crosta. São igualmente valiosas para nós outros, que necessitamos enriquecer possibilidades para socorrer com êxito os companheiros encarnados. Aqui ele traz que, mesmo que a gente saiba, a gente ainda tem que aprender, e o aprender não é necessariamente para ser aplicado na gente, é até para a gente ter repertório para atendimento, né? Para a gente ter repertório para saber lidar com situações. Então, ele deixa claro aqui que, ok, ele vai ter que passar ali um momento, até porque essa passagem, né, do Marcondes ali, isso vai talvez gerar nele, como ele já demonstrou um certo arrependimento ali, talvez isso vai gerar uma memória de vergonha e tudo mais, e isso talvez seja futuramente um gás para o Marcondes querer realmente largar aqueles hábitos e tudo mais, mas que naquele momento isso era necessário para ele, então não foi uma maldade em si, nunca é, mas era o que naquele momento seria o melhor plano, até porque o próprio Sertório e o André, pensando, né, no que eles precisavam, eles também tinham que estar na palestra, não necessariamente para ouvir e aprender, mas para ouvir e ter um repertório ali de como fazer atendimentos e tudo mais, né? Sim, Amaury? Ele deu remédios diferentes, Diego, para situações diferentes, né? Então, Sim. em um caso ele foi lá e acordou. O que eu achei curioso, quando ele foi acordar, ele falou, olha, a minha condição não permite que a gente faça, sei lá, uma elucidação, Tire ele daqui, né? para um desenvolvimento filosófico com aquele espírito. Então, ele notou isso, mas acordado eu consigo. Então, assim, eu achei interessante isso, o Sertório, né? Perceber a condição dele de entendimento. Então, por mais que ele não tenha uma condição tão elevada, talvez como o Alexandre, assim, ele percebeu, né, que ele conseguiria, na condição dele, ajudar o sujeito, nem que seja chacoalhando ele para ele acordar, no primeiro caso, e houve a diferença de tratamento dos dois, então ele percebeu que o remédio não era o mesmo. O André já queria chacoalhar lá, de repente acordar o sujeito. E falou, esse, não. né? Então, assim, ele não tinha aquele nível, talvez, do Alexandre, mas ele já tinha uma percepção boa do que seria o melhor remédio em uma situação e outra. Então, isso eu achei que ele tem um grau legal aí de entendimento, né? Sim, ele da foi situação. sagaz e inteligente, saber ler, né? E pensar até no futuro daquilo ali, o que isso pode gerar, sei lá. Ali no primeiro caso, ele estava tentando se desvencilhar daquele que estava ali na cama perturbando ele. Então, eles agiram no sentido natural do auxílio, né? Aqui não. No segundo caso, ele estava muito confortável, não estava tentando se desvencilhar nem nada. Ele estava comemorando, estava no mesmo nível. Bem pontuado. E não Bem resta pontuado. nada a fazer, porque aí não... Bem pontuado, eu diria, porque realmente, no outro ele estava pedindo, por favor, me tirem. Aqui não, ele só gerou um arrependimento quando ele viu os companheiros dele lá, né, que ele reconheceu o Sertório, digamos, né. Mas Abadia?
Mas estava curtindo, né? Estava gostando. Exatamente. Então, ele não, em momento algum, falou, socorram-me, né? Ele só falou, não, desculpa, ai, meu Deus, que vergonha, como alguém estivesse traindo, né? Sim, Abadia. Porque ali ele estava acostumado, na verdade, aquilo que elas disseram, ela não estava errada, porque é a gente que vai buscar as companhias, né? Então, ele estava acostumado à noite ir para aquele lugar lá atrás delas, né? Daquela situação lá. Então, era uma coisa corriqueira na vida dele, né? O outro estava sendo ali, na verdade, atacado por conta da história lá que tinha acontecido entre os dois, muito diferente. Ele já era um vício dele, aquilo ali, né? Naquela situação que ele que chamava, de uma certa forma, quando elas falou, não é que chamava por nome, mas chamava pela situação, né? Que ele ficava na hora de dormir, né? Sim. As companhias que ele pegava eram elas mesmo. Por isso que a gente tem que entender que qualquer dependência, qualquer vício é uma escolha nossa e cabe a gente querer sair dela, sabe? Não é fácil, óbvio, mas a gente tem todas as ajudas caso a gente queira sair, porque até esse que já tinha um caso recorrente de talvez estar ali sobre o prazer, entre aspas, tá? Com essas entidades, eles ainda foram vê-lo. E pelo que a gente entendeu da situação, não foi a primeira vez que ele foi ter, assim, foi alguém ali para ver o que estava acontecendo, que ele não estava na palestra. Então, cabe a gente, sim, em todos os momentos da nossa vida, desejar sair de qualquer vício. E que não vai ser, assim, através do milagre de ajuda de qualquer um, não. A gente tem que ser firme e forte, sabe? Ok. Sim, concordo. Né? Então, o Sertório explicou para o André que eles tinham que voltar ali naquele momento para a palestra, porque a palestra também era interessante para todos. Sim, concordo, respondi. No entanto, a situação de ver uma sensibiliza-me profundamente. Sertório, porém, tocou uma palavra, rematando seguro de si mesmo. Conserve seu sentimento, que é sagrado. Não se arrisque, porém, a sentimentalismo doentio. Esteja tranquilo quanto à assistência, que não lhes faltará no momento oportuno. Não se esqueça, porém, de que, se eles mesmos algemaram o coração em semelhantes cárceres, é natural que adquiram alguma experiência proveitosa à custa do próprio desapontamento. E aí é aquilo, né? Só um minuto, pode? É aquilo. Se você saber ler depois essas... Aí vamos, né? A gente se colocando no lugar do dependente ou de quem trouxe aquilo para si mesmo. Se você saber se ver de fora depois, você vai ver que aquilo foi para algum aprendizado e você vai saber também entender os seus momentos de angústia, que eles são momentos de você mesmo dizendo para você que você não quer mais aquilo, então fica firme que você vai conseguir, sabe? Que essa forma da angústia, o desapontamento, vai ter um proveito depois. A gente pode até ficar ali com uma compaixão no momento, né? Aí agora quem não está na dependência, por exemplo, vai na dependência seja do prazer, da carne ou de alguma substância em si, esse desapontamento vai gerar alguma compaixão, sim, com as pessoas que querem o seu bem, mas você e essas pessoas já têm plena consciência, mas você vai entender que esse desapontamento vai ser o combustível que vai fazer você sair dali. Não vai ser o arrependimento momentâneo, igual a gente viu aqui, vai ser a constância daquele desapontamento e você não conseguir mais conviver com aquilo em algum momento e você falar, ok, eu preciso mudar esse hábito, eu preciso realmente dar um jeito, sabe? Como se fosse isso. Sim, Amaury. Eu vi mais uma vez a importância da disciplina. Porque, veja, eu quero aprender a fazer tal coisa. Mas o que você precisa aprender? Eu quero aprender a falar inglês, sei lá. Seu exemplo aí. Como é que a pessoa vai fazer? Eu queria aprender a falar inglês, como é que faz? Não, então ou você tem que ter um professor, ou você tem que matricular num curso, ou você tem... Mas quando é que você vai fazer? Uma vez na semana, e daqui 2 meses você pega um livro de novo? Não. Você tem que vivenciar aquilo,
aí passa 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, ou 1 vez por semana, mas tem que estudar e fazer exercício, é disciplina, né? Então, você vê, por que estou falando isso? Porque o primeiro caso, o cara falou mal de um cara que já tinha morrido. Foi isso. Mas se ele tivesse a atenção, tivesse a disciplina e falar, pô, mas peraí, não é legal falar mal dos outros. Então, segura a onda. E não fala. Foi simplesmente por ele ter falado mal do outro cara. E o Sim, cara veio lá da catacumba de não sei onde para fazer explicação para ele. Então, assim, você viu o sujeito, né? Ah, mas eu quero largar o meu vício lá do ópio, seja lá das festas, você tem que ter a disciplina, né? A disciplina, porque a gente não tem esse convencimento imediato, né? Eu tenho um convencimento imediato, ponto, agora eu mudei. Não é assim, você tem que se dispor, né, a fazer aquele movimento, até automatizar esse processo, até você incorporar, até você introjetar isso de uma maneira fluida, de uma maneira natural, e aí você mantém a vigilância. Depois que você está automatizado nisso, você se mantém. Então, assim, é um processo trabalhoso, né? sim. Não é à toa que a gente já vive atualmente, vamos pôr aí na grande média planetária, sei lá, 70 anos, vai, ou pelo menos 65 a 70 anos, porque toma tempo. Eu acredito, sabe? Não vai ser do dia E, para a noite, não vai e a disciplina, veja em tudo, em absolutamente tudo. É na sua tudo. alimentação, é no seu sono, é no que você fala, é na qualidade do que você come, na quantidade do que você come. É o tipo de música que você ouve, é o tipo de filme que você vê, é o tipo de livro que você fala, as companhias, é o estresse que você tem ou não no seu trabalho, é como você encara isso. É absolutamente em tudo isso você tem que ter uma disciplina, uma ligação com Deus, né? Então, Se nem os trabalhoso. espíritos descansam, em algum momento a gente vai poder ter essa regalia de, ah, não, agora eu vou me dar o luxo disso, porque eu vou ter 5 minutos para poder pensar algo. Não, é tudo, é a todo momento. Tempo é uma dimensão, a gente tem que entender isso, né? Então, não tem tempo para isso, tempo para aquilo. O tempo é uma dimensão, você está nela. Então, não tem separação, sabe? Sim, Abadia. Isso aí, resumindo para mim, é assim: é o que Jesus falou, vigiai e orai, porque no mínimo detalhe é onde a gente cai, não é nos grandes, não é naqueles aparentes, né? Então, é o que o Paulo de Tarso falou. Às vezes o bem que a gente quer fazer a gente não faz, e o mal que a gente não quer fazer a gente acaba fazendo, porque é nos detalhezinhos, é nas entrelinhas. Era fácil se fosse nas coisas grandes, que está bem visualizado, mas é nas pequeninas coisas que a gente que acontece o deslize, entendeu? Então, vigiai, depois você ora, mas primeiro você vigia. Porque olha só, todos eles eram trabalhadores lá do centro espírita, né? Médio lá, e eles ainda caíam nessas situações assim que não era, né, era coisas assim que não era pequena, mas pequena que a gente não percebe, tanto do lado do bem quanto do mal. O É, bem também, por exemplo, Deus, é difícil as pessoas verem nas pequenas coisas. As pessoas querem ver uma coisa estrondosa, grandiosa, que procura Deus, e Deus está nas pequeninas. E as coisas que não são boas também, elas estão escondidas nessas. É assim que os do outro lado aproveitam, é nas entrelinhas, naquelas coisas que você nem percebe, que eles vêm filtrando na vida da gente, entendeu? sim, que a gente teve dois exemplos, né? Esse de uma pequena coisa e também uma coisa grande que e nos deixou sim, aí aqui acaba o capítulo, e já são 9 horas, eu acho que a gente pode parar aqui também. Sim, esse capítulo, para quem está nos assistindo e a gente em si, a gente fica curioso com as próximas cenas, os próximos capítulos, então não baixem aí o livro, é só você jogar Mensageiros de Luz. Ah, isso foi o Eco falando, perdão, que é a Alexa aqui. E é minha hora de dormir às 9. É, Coloca aí, então, qual que é o próximo capítulo? Coloca só o título para eu ver aqui. sim, é mediunidade e fenômeno. Vai ser o Adão, então vai ser legal, né? Sim, porque ele é médium. Então, assim,